Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, como eu disse antes, nesse trecho final ele apresenta um outro aspecto da questão da nossa honestidade, agora não com relação às leis, às autoridades, mas no nosso relacionamento interpessoal. E, como nós podemos ver aqui, com relação à lei, sim, a lei de Deus, não a lei dos homens. Porque ele se atém como ponto principal o que a lei diz com relação ao nosso amor ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, se por um lado nós podemos ser desonestos, podemos ser corruptos, sim, corruptos. A gente pensa que corrupto é só aquele político que paga ou aceita propina, tá? Não. Corrupto é todo aquele que corrompe alguma coisa, que burla as regras. Então, nós vamos tomar cuidados para não chamar, né, para não xingar os políticos de corruptos e nós sermos também. Nós não podemos ser incluídos nesse time, nesse grupo. A lei de Deus, ela deve ser observada por nós. Nós estudamos a respeito do Sermão do Monte. Lembram que um dos aspectos que a gente pegou, Jesus mostra que ele não veio a cancelar a lei, mas ele mostra que a lei não vai nos salvar. Mas isso não quer dizer que o crente, então, não deve estar praticando as boas obras que a lei nos coloca. É porque nós somos salvos, porque somos remidos, que nós devemos, sim, praticar a lei de Deus. E se nós olharmos para a nossa questão como o ponto anterior, bom, com relação às leis do país, eu sou correto. Mas nós temos uma lei que rege o nosso relacionamento e que é determinada por Cristo. Jesus nos ensinou a amar nossos irmãos e até mesmo nossos inimigos. Nunca tornar mal por mal. Mas aqui, ele
fala de questões práticas com relação à nossa honestidade no relacionamento para com nosso próximo, nossos irmãos especialmente. Parece que o apóstolo Paulo visava aqui mais especialmente a relação do amor mútuo entre os irmãos, dentro da comunidade da igreja. Isso não quer dizer que nós não devamos ser honestos, íntegros para com os que são de fora também. Como a gente já viu, nós podemos incluir esse aspecto lá no ponto anterior, mas não podemos esquecer disso, tá? A palavra aqui no versículo 13, andemos honestamente. A minha versão apresenta honestamente. Em algumas eu sei que está um pouquinho diferente. A minha versão, nossa versão, que temos usado aí, a CF, ela traz dessa maneira, e é correto. Mas ela tem o sentido de ser honesto, decente, digno. Tá? Por isso que ele emenda aqui com coisas, glutonarias, bebedeiras, que são indecentes, são... alguém pode dizer, o que tem de desonesto na comilança? Se eu estou pagando, né, eu posso comer. Bom, nós sabemos que a glutonaria envolvia um pouco mais do que comer muito. Era uma prática ligada mesmo a cultos idólatras. Mas a glutonaria, em si, mesmo que a gente desvincule do aspecto idolátrico, ela já é um problema para nós, né? O demasiado apego aos manjares, a comida, além de prejudicar nossa saúde, né? Tem gente que vive para comer. Isso se torna... É impressionante como o homem consegue criar ídolos do nada. Até a comida, até o churrasco vira um ídolo para algumas pessoas. Churrasco é bom, eu gosto. Se você fizer algum, pode me chamar que eu vou. Mas o churrasco não pode virar um ídolo. Lá em Sudmenúcia, quando eu vivia lá, eu lembro, tinha uma turma que a princípio começou a churrasquear toda sexta-feira. Sexta-feira, dia de churrasco. Eles viravam sexta, sábado. E chegou um tempo que eles faziam churrasco praticamente todos os dias da semana. A gente sabe que para o mundo o churrasco não é só a carne, né? Era pretexto para beber. Mas eu ficava impressionado como, né, eles revezavam, um dia ia na casa de um, outro dia na casa do outro, mas era cerveja, churrasco. Como essas pessoas podem viver assim? Deixa claro que não era o pessoal da igreja, né? Pessoas da cidade, que a gente conhecia. Então, são coisas absurdas. Como as pessoas criam ídolos, né? Deixar de fazer outras coisas porque eu tenho churrasco. Mas churrasco tem todo dia, mas não importa. Para ele se tornou uma coisa tão importante que aquilo era prioridade. Mas nossa questão aqui, vamos voltar para o nosso assunto, de decência, de dignidade, de honestidade, é fundamental para o crente e especialmente também, como Paulo mostra, na nossa relação com as pessoas. A ninguém devais coisa alguma. Eu gosto muito desse versículo, volta e meia, eu uso ele, eu aplico para a minha vida, aplico para a vida de outros, exortando, aconselhando. Não deva nada para ninguém. A Bíblia nos ensina isso. Lamentavelmente, eu tenho visto também, desastrosamente, muitos crentes que colocaram seu serviço, poderiam ser úteis, e colocaram seu serviço a Deus na lata do lixo, por causa disso. Seja por desorganização. Mas também, por que uma pessoa
passa a ser devedora. Você tem duas circunstâncias para você passar a dever. Tá? Primeiro, talvez você não tenha renda nenhuma. Você não tem nenhum ganho, nenhum tipo de ganho. Mas você tem aquelas coisas básicas que você precisa. Você precisa comer, né? Você precisa, sei lá, ter sua moradia. Então talvez alguém vá passar a ser devedor por uma circunstância dessa. Aí é uma situação trágica, mas, irmãos, eu já vi muitos crentes passarem situações, momentos difíceis. E nessas horas, Deus move. Essa hora, nós estudamos lá atrás, no capítulo 12, entre as aplicações diversas do amor, não sejais vagarosos no cuidado. Então, aí é hora, né? Nosso irmão está desempregado, está com necessidades básicas, nós vamos ajudar ele. Irmão, você tem aluguel para pagar? Vamos ajudar ele. Certo? Nós vamos socorrer, vamos tentar ajudar como a gente pode. É bíblico, é correto isso. Nas suas necessidades. Anos atrás tinha um irmão, estava numa situação meio difícil, a gente começou a ajudar ele e tal. E esse irmão falando sempre comigo na internet. Pô, irmão, essa internet, a gente estava bancando tudo para ele. Pô, internet não é coisa fundamental. Hoje a gente é cada vez mais necessário, mais útil, mas não são aquelas coisas fundamentais. Você pode ficar sem internet. Tem muita gente que não tem internet, né? Se você não tem renda, uma das coisas que você deve cortar, né, que você começa a cortar desde o mais supérfluo que você tiver. Comer fora, corta. Come em casa que é mais barato. Comprar roupa. Bom, você tem roupa para vestir? Não está pelado? Tá? Corta, não compra roupa até você se ajeitar. Aí você vai cortando coisas que são despesas que você pode aliviar. Né? Apertou muito? Tem um carrinho? Está muito apertado, não dá para manter o carro. Entra naquela questão que a gente falou. Vende o carro. Você vai deixando aquelas coisas. Isso é uma situação. Mas eu posso dizer, né, citando a palavra de Deus, Davi, fui moço e agora sou velho. Eu posso dizer isso. Mas nunca vi o justo mendigar o pão. Deus cuida dos seus. Amém? Mas existe uma outra situação, irmãos, onde nós temos nosso rendimento, mas as pessoas não aprendem a viver dentro do seu ganho. Se você ganha um salário mínimo, você tem que aprender a viver com um salário mínimo. Teu padrão de vida vai ser um padrão de vida de um salário mínimo. Se você ganhar 10, então é outra coisa. 10 salários mínimos, tá? Aí você vai poder viver de um jeito bem mais folgado. Você vai poder ter e fazer certas coisas. Mas é assim, a gente tem que aprender a viver dentro das circunstâncias que nós temos. Mas muitas pessoas vivem como? Ela tem um ganho e ela compra. Não, porque no fim do ano, nós estamos em julho, no fim do ano eu vou ter 13º. Então eu compro agora no cartão de crédito, né? E eu vou enrolando a dívida. Aí quando chega lá, o 13º já não cobre mais a dívida que ele fez, os juros.
E a pessoa se perde, porque ela quer antecipar, quer ter coisas, muitas vezes além do que ela pode no momento. Eu tenho aplicado isso na minha vida por, acho que toda ela, desde que eu comecei a administrar, graças a Deus, eu recebi esse bom ensinamento de não gastar além do que eu tenho, viver dentro do meu padrão. Deus tem me abençoado assim, de eu manter. O pior momento da minha vida foi uma única circunstância que eu fui levado a realmente entrar numa fria de me tornar devedor. Aquilo foi um tormento, um pesadelo para mim. Lá no interior, né, nós compramos, arrendamos, abri uma empresa, uma confecção. Eu tinha um sonho de tornar aquele negócio alguma coisa que pudesse empregar outros irmãos, irmãs. E como a cidade era pequena, pensei que seria útil talvez para os meus próprios filhos futuramente. Mas Deus não aprovou aquela minha ideia. Acho que eu não orei o suficiente pedindo orientação para entrar. Eu me empolguei e acabei entrando. E eu tinha aluguel do salão para pagar, aluguel de máquinas, e o dinheiro não entrava. E eu peguei dinheiro emprestado com um irmão, meu cunhado, e quando eu vi que eu não conseguia bancar tudo aquilo, isso foi me tirando a paz, irmãos. Ter a sensação de que eu estava devendo. Tinha gente que devia para mim e não pagava, e não pagou até hoje. Mas enquanto eu não vi a solução daquilo, aquilo me tirou a paz, me perturbou demais. Porque o crente não deve dever, né? A redundância aqui, não deve dever, não pode dever a ninguém. Isso deve nos inquietar mesmo. Eu fiz um propósito com Deus e Ele confirmou aquilo. Ele me deu o serviço. É um daqueles testemunhos maravilhosos que eu tenho para dar. Eu estava tão sem paz, irmãos, que eu pedi: Senhor, se o Senhor me der os recursos para eu quitar minha dívida, eu fiz vários ajustes, tal, mas não era suficiente. Mas se eu quitar minha dívida, se o Senhor me abençoar com isso, eu encerro com esse negócio. Eu percebi que não era a vontade de Deus. E Ele atendeu meu pedido. Deus me deu um negócio, um pedido de uniformes, que eu pude pagar a dívida. Sobrou alguma coisa, acho que era R$1.000. E o meu carro, àquela altura, sem manutenção, um bom tempo, estava acabado. Até meu pai, que nem era convertido, olhou, viu que estava misturando água no óleo, falou: você está viajando com esse carro assim? É carro de pastor mesmo, está andando pela fé. Mas esse carro eu consegui vender por um preço que eu não acreditava. Eu não acreditava vender esse carro por aquele preço, ainda mais numa loja. Nem se ele tivesse bom, eu acreditava que eu não pegava aquele valor. A pintura estava queimada, estava bem judiado. E o rapaz pagou. Ele experimentou o carro, viu que tinha, pagou. E com o dinheiro que tinha sobrado de eu pagar todas as dívidas, eu juntei e comprei um novo. Eu precisava do carro, realmente era ferramenta de trabalho. Eu consegui repor,
meu bom e velho Del Rey. Mas irmãos, mesmo que eu ficasse sem o carro, a paz que eu senti de não estar devendo nada para ninguém foi o maior presente. Aquilo me deixou alegre. A palavra de Deus diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o nosso amor um para com o outro. Isso é uma dívida que nós temos uns para com os outros, nosso amor. Eu já vi fazer dívidas, se perder em dívidas, atrapalhar o serviço de muitos irmãos. Eu tinha receio de que isso, além da minha consciência para com Deus, para com as pessoas que eu estava devendo e que estavam sendo prejudicadas por isso, eu tinha receio no quanto aquilo iria afetar o meu ministério, o meu serviço a Deus. Tendo a convicção de que Deus me chamou para pastorado, para ministério, aquilo me perturbava de que fosse uma mácula no meu ministério. Não queria aquilo de jeito nenhum. Foi um grande alívio a solução disso. E eu tenho visto outros servos de Deus que, bem ou mal, acabaram sepultando, né? Estavam servindo a Deus, se de coração sincero, genuíno ou não, isso compete a eles, a Deus, mas eu vi que eles afundaram seu ministério e trouxeram grandes problemas até para as igrejas, por causa disso mesmo, de fazerem dívidas. Eu acho que tem irmãos aqui que devem lembrar de casos, de casos próprios disso. Alguns irmãos aqui tiveram suas vidas de alguma maneira afetadas, né, suas vidas, em boa parte por conta disso. Mas não é só pastor que não pode dever. A palavra de Paulo aqui é para todos os membros. Ele continua dizendo, se dirigindo a toda a alma, como ele diz no versículo 1. Todos nós não devamos coisa alguma a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros. E não é só dinheiro, não é só bens. Notem que Paulo pega aqui no versículo 9 alguns aspectos da lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Ele só pega aqui aquela parte dos mandamentos da lei que diz respeito à nossa relação com as pessoas. Ele não pega aqui a questão da idolatria, usar o nome de Deus em vão, porque ele está falando aqui de relacionamentos interpessoais e onde nós podemos ser desonestos com alguém. Porque a honestidade, irmãos, o que Deus me deu é meu. O que Deus deu a você é seu. Eu não posso lesar o seu direito, tomar de você qualquer coisa contra a sua vontade. Se você quiser me ofertar alguma coisa, você está fazendo uso do que é seu. Se eu quiser te ofertar alguma coisa, eu estou fazendo uso do que é meu, certo? Deus me deu, eu devo administrar com sabedoria e com amor, sem avareza, cada um de nós. Mas eu não posso forçar, por exemplo, pegar um dinheiro emprestado com o irmão Amarildo e não pagar. Tá certo? Eu pedi emprestado, emprestado requer, vem e volta. Aquele negócio, 2 vezes, né? Vem e volta, vai e volta. Eu não posso
impor a ele a obrigação de suportar ele. Isso, mas é o que muitas vezes acontece. Um irmão pega dinheiro emprestado e não devolve, não paga, e aquele outro, para não causar escândalo, para não ter briga, ele acaba aceitando, mas fica uma mágoa. E como é que você passa a olhar para aquele irmão que te lesou, que foi desonesto com você? Sim, porque isso é desonestidade. Se você tomar alguma coisa que é direito do seu próximo, isso é desonestidade. Por isso não adulterarás. Por quê? Porque a mulher dele é dele, não sua. Certo? Se você adulterar, você está lesando o direito dele. Está lesando o direito da sua esposa, ou do seu esposo também. É desonesto, é falta de integridade, além das outras coisas que implica o pecado do adultério. Hein? Não matarás. Por quê? Nós não temos direito de tirar a vida de quem quer que seja. Mas eu não gosto dele, ele é uma peste. Você não tem direito. Por mais que ele seja uma peste. Não temos direito de tirar. Quem deu a vida para ele é Deus. Ele deve dar contas à justiça. Mas não existe nenhum motivo que nos permita tirar a vida de alguém. Não furtarás. Por quê? Os bens pertencem ao outro. Eu não posso tomar o que é do outro. E assim, irmãos, cada uma dessas coisas, nem cobiçarás, não dirás falso testemunho. Eu estou sendo desonesto, estou lesando a pessoa. Quando eu faço uma falsa acusação, eu estou lesando a honra daquela pessoa. Isso é desonesto. Então, nós não podemos adquirir esse tipo de dívida também, porque nós ficamos devendo. Paulo diz, não devais coisa alguma, se eu lesar alguma pessoa, seja no que for, eu me torno devedor diante de Deus e devedor daquela pessoa. Se eu me apropriei de qualquer coisa dele, indevidamente, eu me torno devedor. Nós todos temos que ter uma dívida. A dívida do amor. Isso mesmo. A dívida do amor. Essa nós temos que ter. Por mais que eu considere que eu amo meu irmão, eu ainda estou devendo. Notem, por que ele diz isso? Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. Então, se realmente eu amar meu irmão, meu próximo, eu não vou ser desonesto com ele, eu vou ser íntegro com ele no meu relacionamento. Eu não vou prejudicar, não vou lesar ele em nada, porque eu amo meu irmão. Seja quem for, seja minha esposa, meu filho, alguém que não tem laço sanguíneo comigo. Mas eu não vou prejudicar esse irmão, essa irmã. Por quê? Porque eu amo. E esse é o cumprimento da lei, diz Paulo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. A verdadeira observância da lei é movida pelo amor. Jesus disse isso. Em primeiro lugar, o amor a Deus. E o amor ao próximo, que é uma consequência, como diz, semelhantemente. É uma consequência do verdadeiro amor a Deus, é o nosso amor genuíno ao próximo.
E quem ama o próximo não é desonesto com o próximo. Ele não lesa, ele não prejudica o próximo. Então, percebam, irmãos, o quanto a gente infringir essa regra, nós prejudicamos o nosso testemunho. Um membro da igreja ser conhecido, né? Você sai na rua, vai conversar com alguém, com um vizinho, aí passa um irmão da igreja, aí talvez o vizinho não sabe que é da sua igreja e fala, caloteiro, ou sujeitinho desonesto. Vergonha, né, pra gente? Já pensou esse tipo de situação? Afinal, ele faz parte do nosso corpo. Dolorido isso. Ou é tipo de situação que realmente a gente espera não passar, né? Qual é a nossa motivação para sermos honestos? Para que vejam que grande homem eu sou? Eu sou uma pessoa séria, respeitada. Está aqui o fio da barba. Eu nem fio da barba eu posso dar, né? O costume antigo. Tem pessoas que, né, se vangloriam na sua honestidade, na sua integridade. Irmãos, como nós já vimos, o motivo da nossa honestidade, da nossa integridade é, primeiro, nossa consciência para com Deus. Segundo, nós não queremos sofrer o mal que a nossa desonestidade pode trazer sobre nós. E Paulo acentua isso nos versículos seguintes, do versículo 11 em diante. Ele nos faz um lembrete aqui, irmãos. Note que depois de dizer isso, não devam nada a ninguém, sejam sujeitos, cumpram com seus deveres diante da sociedade, cumpram com seus deveres, suas responsabilidades, amando os seus irmãos, seu próximo. Ele diz, versículo 11, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo está falando aqui, irmãos, o dia está chegando, aquele dia que nós havemos de comparecer diante do nosso Senhor. Lembre disso, o tempo vai ficando curto, tá certo? O tempo vai ficando curto, nós temos que acordar. Você está servindo a Deus? Primeira pergunta. Segundo, você está servindo a Deus da maneira correta? Você está servindo a Deus com amor? Você está sendo honesto para com Deus? Você está sendo honesto para com seu próximo? Se não está sendo, olha, acorda. Se você não está servindo da maneira correta, acorda. Desperte, diz Paulo. Despertemos do sono. Porque está chegando a hora. Nós temos pouco tempo. Então faça a coisa certa agora. Sirva ao Senhor e sirva ao Senhor com integridade. Não é servir a Deus de qualquer maneira. Nós vemos hoje um mundo corrompido, no mundo evangélico, gospel. Cada barbaridade que a gente vê, pessoas que blasfemam contra o nome de Deus, que dizem ser servos de Deus, mas os nomes deles estão sempre envolvidos em corrupção, em prostituição, em enganação. Crentes, igrejas sofrendo processos.
É vergonhoso. Cristãos participando de programas de televisão aí com lado a lado e trocando ali chamegos com tudo aquilo que é obra das trevas, com pessoas totalmente imorais. Não, mas o que importa é servir a Deus. Mas de que jeito você está servindo a Deus? Como Ele quer ou como você quer? Paulo diz, versículo 12 aqui: a noite é avançada e o dia está próximo. Então, isso quer dizer o quê? Que nós devemos rejeitar as obras das trevas. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia. Ou seja, quando tem luz e todo mundo pode ver. Andemos honestamente. Nossa vida tem que ser transparente. Amém? Tem que ser transparente. Eu já falei, acho, aqui para os irmãos, mas já falei outras vezes em pregações. Eu fico muito cabreiro, preocupado, quando algum irmão é assim, deixa eu ver a melhor expressão aqui. Quando ele não é a melhor expressão, não me veio à mente, mas quando ele busca ser sutil, né, eu quero dizer assim, a disfarçatez, né? Determinadas coisas ficam obscuras. Não quer, quando ele dá a entender que não quer que a igreja, que os irmãos saibam de certas coisas, certas áreas da sua vida. Tudo bem que nós temos nossas particularidades. Eu não preciso chegar aqui, né, falar, ô irmãos, hoje de manhã eu quebrei pau com a Miriam. Espera aí, né? Não é isso. Mas eu fico preocupado quando certos irmãos, tipo, eu não veio no culto hoje. É claro, a gente está conversando. Eu não vim no culto porque, sei lá, meu carro quebrou, ou porque eu estava com preguiça. Seja claro. Eu tive uns probleminhas lá, sabe? Se esquiva de dar uma resposta, ou de falar as coisas às claras. Irmãos, nós queremos encobrir. Quando a gente está escondendo alguma coisa, é porque a coisa é feia. É porque a coisa não é boa. E se eu mentir para vocês, ou me esquivar de ser claro com vocês, eu estou sendo desonesto. Também. Quando a gente é membro de uma igreja, eu enfatizo isso, tem gente que não gosta. Mas quando você quer ser membro de uma igreja, é porque você está dizendo, eu creio em Cristo, da mesma maneira que esses irmãos, e eu quero fazer parte desse corpo. Então nós temos ali um compromisso de amor, de serviço ao Senhor, e nós temos um compromisso mútuo. A nossa vida deve ser como irmãos verdadeiramente, onde um sabe da vida do outro, não tem problema. Como eu disse, aqueles pormenorezinhos, né? Você não precisa e nem deve ficar espalhando. Se você tem algum problema, você vai falar com a pessoa certa. Mas, irmãos, a gente ficar escondendo coisas uns dos outros não é honesto. Não vou falar que eu recebi uma promoção, consegui um emprego, né? Senão os irmãos vão ficar com inveja de mim ou vão pedir dinheiro emprestado. Não é por aí.
É legal que o irmão saiba, né? Que os irmãos saibam que Deus me abençoou, que eu recebi uma promoção, para que eles se alegrem comigo também. Esse deveria ser o pensamento. Não um pensamento mau, mas um pensamento bom. Enfim, irmãos, eu quero dizer, a nossa vida deve ser nas claras. Nós não andamos nas trevas. Se a gente fica querendo esconder coisa, é porque tem coisa errada. Lógico, se eu estou sendo preguiçoso, eu vou querer esconder, né? Dos outros que eu sou preguiçoso. Aí eu vou ficar me esquivando com desculpinhas. Mas quando a nossa vida é clara, é um livro aberto, como dizem, não tem. Porque se eu estou buscando fazer a coisa certa, não tem por que eu ficar querendo esconder nada. E mesmo quando eu tiver minhas falhas, minhas fraquezas, eu vou enxergar a necessidade de compartilhar, que os meus irmãos me ajudem. Não andemos nas trevas. O dia está chegando, irmãos. Andemos honestamente, como de dia. Não nas práticas das trevas, né? Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Para servir ao Senhor, nós precisamos do que diz o versículo 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quando nós lemos esse versículo 14, revista-se do Senhor Jesus Cristo, e não fique apegado às coisas da carne, nos seus desejos, nós somos levados de volta ao capítulo 12, versículo 1, onde nós começamos. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só nos revestindo do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos realmente apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nosso serviço nele. Que eu e você possamos servir a Deus com amor. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Amém? Que nós possamos servir ao Senhor em honestidade, em integridade. Que nós sejamos vistos pelos nossos irmãos, assim como pelos de fora, como irrepreensíveis. Volto a dizer, não é só o pastor que tem que ser irrepreensível. Nós devemos ser irrepreensíveis diante do mundo. A ninguém devais coisa alguma. Esteja sujeito às autoridades. Seu amor seja legítimo, não seja fingido, como diz o versículo 9. Enfim, irmãos, as exortações de Paulo, aqui as palavras dele, tem muito para nos fazer lembrar do que tem a ser feito e de como deve ser feito. Que a nossa vida possa ser realmente a serviço do Senhor. Um sacrifício vivo. Ele não requer de nós que nós tiremos a nossa vida, mas que nós dediquemos a nossa vida no serviço a Ele. Vamos orar.